E foi assim um dia mais mágico, assim. Eu lembro que eu pedia pra Deus que o nascimento dela, a gestação foi uma gestação tão difícil, sabe? Eu já tinha algumas notícias difíceis, mas eu pedia pra Deus que Deus ele abençoasse, que fosse um dia feliz. Algumas horas, né, meu médico me falou que quem tirou o tampão foi Jesus. Um médico fala isso, gente. Que se não fosse Jesus tirar esse tampão, ele não saberia o que poderia acontecer, porque a Rebeca já não estava mais recebendo sangue, estava recebendo tudo que ela devia receber, e se eles não tirassem ela agora, né, naquele dia, né, o quanto antes, eles não sabiam o que poderia acontecer comigo e nem com o bebê. E aí foi o choque, porque eu achei que eu ia pro hospital, ia receber uma hidratação e depois voltar, porque a minha data de nascimento, data de prevista de parto era 22 de dezembro, e não dia 8 de dezembro. E aí eu me internei, fiquei de jejum algumas horas, tomei algumas injeções, e no outro dia, no dia 8, a Rebeca nasceu. Foi lindo, lindo, maravilhoso. Eu falo que Deus, ele foi tão bom assim com a gente, porque a gente conheceu a Rebeca. O diagnóstico era que ela não ia nascer. O diagnóstico era que ela poderia abortar durante a gestação. O diagnóstico humano era que ela poderia nascer com as pernas atrofiadas, com a pele toda enrugada, que ela iria durar alguns segundos viva. Mas a gente nunca depende do diagnóstico terreno. O nosso diagnóstico é sempre o de Deus. Sempre o de Deus, é porque a nossa vida tá na mão dele e é tudo sobre ele. E aí ela nasceu, eles já correram com ela pra ver o pulmãozinho dela como ela tava, ela deu uma resmungada, eles trouxeram pra mim e a pediatra falou, olha, primeiro passo tá ok. E aí nós já começamos a chorar, né? A gente deu um beijinho nela, sentiu o cheirinho dela. Eu lembro que ela colocou a mãozinha dela assim no meu queixo. O Lucas filmou, a fotógrafa tirou um monte de foto. E foi assim um dia mais mágico, assim. Eu lembro que eu pedia pra Deus que o nascimento dela, a gestação foi uma gestação tão difícil, sabe? Eu já tinha algumas notícias difíceis, mas eu pedia pra Deus que Deus ele abençoasse, que fosse um dia feliz. Porque eu não queria sofrer nesse dia, eu queria que fosse um dia feliz, porque era um dia feliz, independente da situação, era um dia feliz. Porque o amor da minha vida estava nascendo. E eu lembro que foi uma manhã, assim, extraordinária. Eu lembro que Deus, ele mandou pessoas, assim, pra cuidar de nós, sabe? Médicos maravilhosos, o clima era de festa. Nem parecia que a nossa bonequinha poderia falecer no nascimento. E aí, o clima era de festa, de festa. O médico brincava, os médicos brincavam, a anestesista brincava. Era um dia assim de festa, porque a nossa bonequinha tinha nascido e ela não estava morta. Ela não estava com as pernas atrofiadas, ela não estava com a pele enrugada, ela estava perfeita. E a cara da mãe. Ai, eu até brinco porque eu sempre pedi pro Senhor Deus que não nasça com meu nariz. Que não nasça com meu nariz, que puxa o nariz do pai. E Deus acho que não ouviu essa parte. Ele misturou tudo e saiu com a bola, essa bola de palhaço no narizinho dela. Mas era uma bola de palhaço bonita. Era uma versão linda. E a Rebeca nasceu. E foi um dia muito feliz. Um dia muito, muito feliz. E aí ela saiu de lá do quarto, ela foi direto pra UTI. E eu estava pós-cesárea, eu fui para um espaço lá da cesárea. Se você quiser um vídeo sobre a cesárea, tem lá no meu Instagram. Eu vou tentar postar aqui também para vocês verem. E foi assim, um dia incrível. Eu fui pro quarto depois e à tarde meu marido foi ver a Rebeca. E aí ele voltou com um rosto muito feliz, assim, animado, depois de muitas horas. Ela nasceu de manhã e ele voltou à tarde com um sorriso bem no rosto e falando que ele falou com ela igual ela quando ela estava na minha barriga, que ele brincava com ela enquanto ela estava na minha barriga. E aí ele brincou com ela e ela virou o rostinho, abriu o olho pra ele e já fechou. E
como um sinal do tipo, estou te ouvindo, papai. E ele voltou muito animado, né? Ele voltou muito animado pra contar pra mim, né? A situação dela. E já era um motivo de alegria, porque ela já tava algumas horas, né? Bem. E aí, quando foi de noite, na hora da minha visita que eu subi com ele, nós vimos ela num estado, assim, bem difícil. Ela já tava com o pezinho mais claro, com um catéter saindo da boca, assim, com sangue saindo. E ele ficou assustado, e eu não entendi o porquê que ele ficou assustado, porque eu achei que ela já tava daquele jeito, e depois a gente foi entender que o pulmãozinho dela tinha... Eles tentaram fazer uma manobra lá que teria que fazer realmente pra evoluir o pulmão dela, porque era muito pequenininho. Com o pezinho mais claro, com um catéter saindo da boca, assim, com sangue saindo. E ele ficou assustado, e eu não entendi o porquê que ele ficou assustado, porque eu achei que ela já tava daquele jeito, e depois a gente foi entender que o pulmãozinho dela tinha... Eles tentaram fazer uma manobra lá que teria que fazer realmente pra evoluir o pulmão dela, porque era muito pequenininho. E aí nós descobrimos que esse sangue que tava saindo da boquinha dela pelo catéter era por conta do pulmãozinho dela. Por essa manobra que eles fizeram. Eles tiveram que fazer essa manobra pra poder evoluir um pouquinho o pulmão dela. E nessa manobra acabou estourando as veinhas, o coração, o pulmãozinho dela. Por isso estava sangrando bastante. E aí, nesse mesmo dia, eles fizeram um ultrassom para olhar os rins, como estava a condição do rim que ela tinha. E aí eles descobriram que ela não tinha nenhum dos rins. Ela não tinha nenhum esquerdo. E aquele que em todos os ultrassons a gente estava vendo que estava cheio de cisto pélvico, também não existia. Foi uma notícia bem difícil para nós. Porque eles tinham bastante expectativa em cima do rim que estava multicísticos. Mas e agora, sem rins? Como nós iríamos proceder? Quando ela nasceu e foi pra UTI, eu compartilhei na internet o estado da Rebeca. Fiz uma live compartilhando. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo, você estava naquele dia. Foi um dia de terror, assim, sabe? A nossa bonequinha estava na UTI. E agora não dependia mais de nós. Já não dependia antes. Mas agora era palpável, nós conseguíamos olhar para ela. E quando nós descobrimos que ela não tinha nenhum dos rins, os médicos falavam que a gente tinha que aproveitar ao máximo. Porque eles não sabiam quando que ela ia falecer, mas ela ia falecer. E eu me lembro que todas as vezes que eu ia ver ela, eu falava pra ela. Eu falava pra ela, filha, seja forte, seja corajosa, não tenha medo, o papai do céu tá com você. E a mamãe e o papai também. Todas as vezes que eu via ela, eu falava isso. E eu falava, a mamãe tá aqui, filha, não tenha medo. Papai tá aqui, filha, não tenha medo. E aí nós espalhamos, assim, na internet. A notícia se espalhou por muitos lugares, até fora do país. Por muitos lugares, muita gente orando por nós. E várias igrejas, e vários credos, várias crenças, pessoas mandando, sabe? Falando que a Rebeca ia ficar bem, que elas acreditavam no milagre. E eu realmente acreditava no milagre. Porque ela já era um milagre. Ela estava há mais de 24 horas ali. O médico falou que ela não nasceria. Se ela nascesse, ia ser segundos. Eu já estava muito feliz que ela estava ali, respirando na minha frente. E foram dias assim, a gente ficou 2 dias, né, internados. E cada vez que nós íamos lá era uma notícia pior. A médica me falou que quando... eles só entrariam em contato com a gente se tivesse uma notícia pior ainda, porque eles nunca iam dar notícias boas. Nunca iria ligar pra falar notícias boas. Então, a gente nunca tava esperando uma ligação deles. Nós tivemos alta, fomos pra casa. Foi um dia muito difícil. Vim pra casa sem ela. Eu acho que foi o dia mais... não sei se foi o mais difícil, mas foi um dia difícil também. Porque quando eu engravidei, quando a gente montou o quarto,
a gente já imaginava. A gente comprou o carrinho pra ela, a gente já imaginava colocar ela no bebê conforto, vir do hospital com ela pra casa, entrar na nossa casa, que foi muitas partes da nossa casa foi projetado, foi pensado nela. E chegar em casa sem um bebê no colo foi muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu não consegui vir pra essa parte da casa. Eu fiquei no sofá. Meu esposo demorou pra entrar. Provavelmente ele tava chorando no carro. Quando ele entrou, ele já veio me abraçar, porque nós estávamos devastados, assim. Muito triste. E nós pedimos força pro Senhor em todo instante. Falava, Deus, me ajuda. Eu sei que o Senhor tem propósito nisso. Nos ajude. E aí, nós fizemos outra live de oração nesse dia. Meus pais estavam aqui também. Fizemos outra live. Muitas pessoas participaram, oraram com a gente na live. E aí, de noite, nós tínhamos uma visita. 8 horas da noite, lá no hospital, na UTI. Quando nós chegamos na porta do hospital, eu recebi uma ligação. Um número diferente. Atendi, era o hospital. Naquele momento, eu já virei pro meu esposo e falei, amor, eu acho que ela faleceu. E ele falou assim, para de falar, você nem sabe. E eu já lembrei na hora da voz da médica falando que ela não entraria em contato se não fosse por uma notícia mais difícil. Daí nós tivemos prioridade pra subir, porque tinha muitas mamães, né? Eram muitos bebês no mesmo quarto da Rebeca. E daí nós subimos correndo praticamente, ansiosos. Chegando lá, a médica deu a notícia que ela tinha falecido, que realmente tinha parado de bater o coração. O coração parou de funcionar por conta, né, dos rins que não existiam. Todos os órgãos começaram a parar e o coração também parou. Foi uma notícia bem difícil. Na hora eles trouxeram uma cadeira, eu sentei, chorei. Fui abraçada pelo meu esposo, que também estava chorando. E aí eles me levaram para ver a Rebeca. E foi a primeira vez que eu peguei a Rebeca no colo. Ela tinha acabado de falecer. Peguei ela no colo. Ela ainda tava quentinha. Tava quentinha ainda. Eu peguei a mãozinha dela, olhei a mãozinha dela, o pezinho dela, medi o pezinho no meu dedo. O pezinho dela era do tamanho do meu dedinho. E eu peguei a mãozinha dela não dava nem minha palma da mão. Olhei os dedinhos, acariciei e não fiquei em desespero. Eu e meu marido, assim que nós vimos ela, nós começamos a agradecer ao Senhor. Eu me lembro como se fosse hoje, meu marido orando e entregando o nosso melhor pro Senhor. Eu senti a mesma dor que provavelmente Abraão sentiu quando Deus pediu o Isaac dele. A nossa primícia, o nosso melhor, o nosso tudo, o nosso maior sonho. Nós estávamos entregando naquela noite. Foi muito difícil. Mas ao mesmo tempo, senti uma paz. Que acredito que era essa paz que vocês viam como força. Mas na verdade não era uma força, porque eu não me sentia forte. Era uma paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que esteve comigo em todo o processo. Essa mesma paz eu senti naquele dia. Tanto é que as enfermeiras não entendiam o nosso... A gente tava cantando com a Rebeca. Cantando com ela. A gente não tava desesperado. Porque até ali, até hoje, até aqui, o Senhor tinha nos sustentado.
O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuidou do nosso coração. E foi um dia muito difícil. Mas foi o dia que eu senti o Senhor nos pegando no colo, nos abraçando. E no outro dia, na verdade no mesmo dia, eu cheguei em casa e eu fui procurar uma roupa pra Rebeca usar no enterro dela. E aí eu fui escolher um macacãozinho o primeiro macacãozinho vermelho. Aliás, o macacão que eu postei uns dias antes, que eu não vi a hora de pôr nela. Eu escolhi ele e uma touquinha vermelha pra vestir ela. Ela estava uma princesa. No outro dia foi o dia do enterro dela, do velório dela. Muitas pessoas apareceram. Foi um dia bem difícil, mas foi o dia que eu vi que o Senhor ele estava realizando algo na nossa vida que, por mais que doía muito, eu entendi que ali começava uma nova história. Porque nesse processo todo, o Senhor ele me mudou de uma forma assim, me mudou me virou do avesso, me espremeu, me apertou. Mas hoje eu falo que depois da Rebeca, nasceu uma nova Késia. E é por isso que eu tô aqui contando essa história pra você, porque eu entendi porque eu fui chamada. E talvez você esteja passando por isso, ou passou por isso, por um momento difícil, um momento de perda. Talvez uma perda não que você tenha enterrado um filho, mas talvez você tenha abortado alguns filhos, ou um filho, ou 2 filhos. Talvez você tenha perdido o seu maior sonho, assim como eu perdi. Mas eu quero te dizer que você não é a sua perda. A sua vida não finaliza na sua perda. Na verdade, ela começa ali. E eu me sinto hoje uma mãe de um anjo, de uma anjinha, linda, branquinha. Mas eu sinto que a Rebeca veio para cumprir um propósito aqui na Terra. Eu fui escolhida pelo Senhor para trazer ao mundo uma princesinha, uma bonequinha, que iria impactar muitas pessoas. E nós colhemos muito testemunhos através da vida dela. Pessoas que queriam abortar e deixaram de abortar por conta dessa garra, de nós não desistirmos dela. Pessoas que há muito tempo não choravam aos pés de Jesus, voltaram a orar. Pessoas que não oravam, voltaram a orar. Pessoas que não acreditavam e voltaram a acreditar. A nossa maior dor se tornou a cura de muitas pessoas. Então, talvez você não entenda o porquê da sua dor. Mas eu quero te dizer que a sua dor, esse deserto que você está passando não é para te matar. Deus não te levou para esse deserto para te matar. Mas ele é um novo começo na sua história, assim como é na minha também. Eu ouvi muitas pessoas falando assim, você é nova, você vai ter muitos filhos. Até comentei esses dias com meu esposo que eu não gosto de ouvir isso. Porque eu vou ter muitos filhos, isso é fato. Mas a Rebeca sempre vai ser a Rebeca. Ela marcou minha história. E um outro filho não vai cobrir o espaço que a Rebeca tem. Nunca vai substituir. Então, eu sei que eu vou ter mais filhos em breve. Mas eu já sou mãe. E você que também perdeu talvez o seu filho, você também é mãe. E eu me senti transformada depois de tudo isso. E é por isso que nós chegamos a esse canal. É por isso que nós estamos começando uma nova história. E se você gostou desse vídeo, se de alguma forma Deus falou com você através desse deserto que eu passei, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse com alguém. E conte comigo. Quero te dizer que a partir de hoje, todas as semanas eu vou postar aquilo que eu vivi nesses dias. E foram dias difíceis, mas o Senhor falou muito comigo. E eu tenho datas. Todas as vezes que o Senhor falava comigo, eu marcava, eu anotava. Porque eu acreditava que aquilo ali serviria um dia para um testemunho. E talvez não seja para meu testemunho, talvez seja para tocar a sua vida.
Então eu disse: eis-me aqui. E eu estou dizendo: eis-me aqui para abençoar a sua vida. Então, se Deus falou com você, deixa um comentário aqui. E é isso, gente. Um beijo, fica com Deus e até logo. Volta um pouquinho só. Do coração, você. Tá. Daqui chega um tempo ele para sozinho. Tá com papel no meu rosto? Tá, agora tá. Mas tava antes? Não. Saiu? Não. Agora saiu. Tem aí um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa. Tô parecendo um Papai Noel, amor. Pronto. Vai, amor. Tá gravando já. E aí nós descobrimos que